Sejam bem-vindos a mais um Café e Psicologia, nossa série aí que já está no 5º episódio. Quinto? Já são 5 sábados aí, cada sábado trazendo um tema diferente, usando a palavra de Deus e a psicologia para ajudar as pessoas a lidar com medo, procrastinação, depressão. A gente pode falar sobre depressão, né, em breve, sobre várias coisas que dificultam um pouco a nossa vida. E como a Mariana comentou aqui agora há pouco, teve pessoas que perguntaram para ela, mas o que é procrastinação? Então acho que nada melhor, né, que a gente começar explicando o que é para quem não sabe. Acho que a melhor maneira de se explicar o que é procrastinação é dando um exemplo. Eu gosto sempre de dar exemplos, né? Eu sou uma estudante e eu tenho um trabalho para entregar. E o trabalho é para entregar no dia... Hoje é dia 11? Hoje é dia 11. Eu tenho um trabalho para entregar no dia 22. Então, daqui 11 dias. E eu sei que é um trabalho denso, eu sei que é um trabalho que vai requerer de mim um pouco mais de dedicação. Mas como eu sei que vai requerer de mim um pouco mais de dedicação, eu evito de estar fazendo. Eu vou deixando, o Netflix me chama, é muito mais legal o Netflix. E eu vou empurrando com a barriga, isso até o dia 21. Aí, dia 21, eu falo, 10 horas da noite, eu falo, putz, é pra amanhã o meu trabalho. E aí eu tenho que fazer tudo na correria e provavelmente, não é quase uma certeza, vai dar ruim, não vai ficar tão bom quanto ficaria se eu tivesse me planejado, me preparado e compreendido que teria que fazer com mais antecedência alguma função. Isso a pessoa estaria procrastinando. Então é aquele famoso deixar para amanhã, né? Deixar para depois e de repente você vai fazer de última hora, né? Sim, sim. Aquele famoso, deixa para mais tarde. É o adiamento, né? A gente fica se adiando. E aí, não só apenas referente a adiar coisas, tarefas, mas você pode se procrastinar. É mesmo? O cuidado com a saúde, por exemplo, né? Os homens têm mais isso que nós mulheres. Nós mulheres vamos no médico todo ano, às vezes 2 vezes no ano. Nós mulheres cuidamos mais da saúde da mulher. Mas os homens não, né? Os homens geralmente vão quando estão doentes. E quando tá muito doente. Não, quando tá extremamente, assim, não tem outra opção. Né? E às vezes não vão nem no médico, vão no pronto atendimento, porque já chegou no staff, né? Então, e isso seria mais também um exemplo de procrastinação contra você mesmo. Você pode se procrastinar. Então, tô precisando de alguma coisa, mas eu me anulo. Tô precisando ter uma vida mais saudável, mas eu me anulo. Deixa pra depois. Sabe o lance da dieta? Segunda-feira eu começo? Da segunda-feira eu começo. Isso é procrastinação, por exemplo, também. Uma procrastinação com a gente mesmo. Então, não é só para tarefas. Pode ser para com a gente também. Entendi. Um texto aqui da Bíblia que eu queria ler, que nos ensina uma lição importante, né? Que às vezes o procrastinador tem muito disso. O que diz aqui, ó? Eclesiastes 9:11. Salomão, o sábio que havia naquela época, observando a vida e falou aqui, ó: voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, e nem dos inteligentes o favor, mas que o tempo e a sorte pertencem a todos. O que acontece, né? Às vezes a gente, eu falo por mim, que é uma área da minha vida que eu trato com ela, e hoje eu deveria estar assistindo a live. Falei para Mariana, vamos fazer o seguinte, o tema é procrastinação, então você faz a live e eu assisto, porque, né? Mas enfim, falando algo para mim e para você que está aí assistindo, o que a gente costuma falar assim? Muitas vezes fala, mas a vida é difícil, a vida não concede oportunidades, as coisas às vezes não dão certo, e a própria Bíblia diz o quê?
que o tempo e a sorte pertencem a todos. É interessante essa análise que Salomão faz, que ele fala assim, ó, eu vi debaixo do sol que nem sempre é o sábio que ganha aquela competição, nem sempre é o mais forte que vence, nem sempre aquilo que parece é o que vai acontecer, mas todos têm oportunidades. Essa é a conclusão que ele fez, todo mundo tem oportunidade. Só que o procrastinador, ele perde muita oportunidade. Porque é o famoso, vamos deixar para amanhã, vamos ver se daqui a pouco vai dar certo, vamos ver o que vai dar. E às vezes a oportunidade passa e a gente perdeu aquela oportunidade. E aí o que vem? O que a procrastinação traz? Traz frustração, traz ansiedade, aumenta, né, a ansiedade. O que mais que ela traz? Traz culpa, de falar assim, poxa a vida não é favorável, as coisas não dão certo. Não é que nós não estamos aproveitando as oportunidades que a vida dá devido a essa como que eu posso chamar? Não seria uma falha, essa dificuldade que a gente tem. Sim. E a gente tem essa dificuldade justamente porque normalmente quando a gente corre para a procrastinação é porque os ganhos vão ser a longo prazo. Então, eu assisti o Netflix ao invés de fazer o trabalho da faculdade, é um ganho ali, instantâneo. Então, eu vou ter um prazer instantâneo. Agora, elaborar um bom trabalho, fazer um bom trabalho, o ganho vai ser a minha nota, que vai vir no final do semestre, que daí também não vai ser tão legal assim, vai contar, na verdade, quando eu formar. Né? Quando eu conseguir formar, quando eu conseguir passar sem uma dependência, por exemplo, né? A famosa DP. Então, a procrastinação, ela acontece muito porque na nossa vida, nem tudo é reforço imediato. Então, nem tudo eu faço para já conseguir o resultado esperado. Então, vamos voltar ao lance da dieta, que é um ótimo exemplo. Vou deixar para segunda-feira, porque final de semana, não sei o quê. Eu não vou emagrecer em um dia. A dieta é uma constância. Então eu preciso ter a constância para conseguir lá na frente ter o meu resultado esperado. Então o reforço ele não é imediato. O prazer ele não é imediato. Já tudo que está vinculado para a gente deixar para amanhã, normalmente rola um prazer imediato. Então, vou deixar para amanhã porque eu vou ver o Netflix, vou deixar para amanhã porque eu vou comer isso aqui, vou deixar para amanhã porque eu não quero marcar médico, eu não quero ter um gasto, por exemplo, na questão do médico, eu vou deixar para amanhã porque o meu trabalho está muito corrido e não dá para me fazer isso agora, então eu vou me enrolando. Então, tem todas essas questões. O ganho, para quem não procrastina, é a longo prazo. Então, isso é uma coisa para a gente enfatizar bem. Então essa que seria a associação do porquê as pessoas que são ansiosas tendem a ser procrastinadoras. Porque Sim. A pessoa que é ansiosa, ela quer aquilo para ontem, né? Ela quer aquilo ali agora. Exatamente. E aí, uma vez um paciente meu falou assim, não, mas espera aí, a procrastinação não tem a ver com ansiedade, porque se eu sou ansioso, eu quero resolver logo. Então, não faz muito sentido. Eu falei assim, não, mas faz muito sentido sim, porque normalmente o teu comportamento vai gerar algo lá na frente. Né? E o ansioso quer resolver agora. Só que o agora não vai resolver, vai ter que demorar. Então, como ele sabe que vai demorar, então nem faça. Então, nem vou fazer. Então, deixa quieto. Então, melhor deixa. Outro dia eu faço. Ou quando tiver nos 45, né? Faz tempo que eu não assisto futebol. 45 minutos do segundo tempo eu faço o que é pra fazer, porque daí se der errado, pelo menos eu já vou saber a resposta. Entendi. Então eu tenho que fazer um trabalho na minha empresa, eu tenho que entregar um relatório. Se eu entregar antes, eu só vou saber se ele tá certo ou não no dia X. Então, isso pode ser que me consuma por dentro do ansioso, vamos dizer assim. Então, eu deixo para fazer um dia antes do X, entrego, que daí pelo menos a resposta vai ser imediata. Mas o sofrimento por trás disso é gigantesco, né? Fazer uma coisa rápida, em cima da hora, sem pensar muitas vezes, né? Sem poder raciocinar sobre. É complicado. Uma coisa interessante que diz aqui em Gálatas 6:7,
nem tinha anotado esse texto, mas eu lembrei dele aqui. Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Traduzindo em palavras um pouquinho mais simples, não deixe de fazer o bem, não pare, porque no tempo certo você vai conseguir aquilo. E o procrastinador quer para ontem, né? Só que o problema, qual que é o problema nosso? Nossa, não sabe. Mas ele melhorou muito, gente, eu posso dizer, tá bem melhor. Qual que é o grande problema? A gente quer aquilo para agora, não aceita aquilo depois, só que como a gente não faz nada agora, não vem nem o agora nem o depois. Exatamente. Esse é o grande problema. Porque quem procrastina, muitas vezes nem fazer faz, né? Porque já passou a oportunidade. Então, agora no tempo de quarentena tá tendo muitas lives, né? Muitas lives, muitos cursos de graça, totalmente de graça, fazendo. Aí você fala assim, eu vou fazer. Nossa, mas poxa, ficar no celular 2 horas vendo um conteúdo é importante, mas tipo, Netflix eu posso ficar sem prestar muita atenção, eu posso relaxar. Posso sentar e mexer no celular. E aí às vezes a pessoa acaba optando pelo caminho mais fácil e aí acaba havendo a procrastinação também, do conhecimento, da aprendizagem e tudo mais. Olha que interessante, outro texto aqui. Esse texto fala a respeito do preguiçoso. Mas eu não quero necessariamente associar o procrastinador com o preguiçoso, não tem muito sentido. Mas eu quero assim pegar o que o texto cobra do preguiçoso e o que isso associa com o procrastinador. Provérbios 6, 9 a 11, que fala assim: ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco de sono, um pouco tosquinejando, que é espreguiçando, né? Um pouco encruzando as mãos para estar deitado, assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. O que essa palavra de sabedoria fala para nós? É que o preguiçoso ele vai adiando. Fala assim, até quando você vai ficar deitado? Até quando você não vai fazer nada? Até quando você vai aceitar essa sua condição? Porque é uma coisa que a gente fala aqui em todas as lives nossas, da importância da gente saber a verdade, da importância da gente se conhecer, da importância da gente descobrir qual é o nosso problema. E qual que é o primeiro passo para eu, enquanto pessoa que precisa tratar isso, é admitir que é um mal que eu tenho, é admitir que é uma falha minha, é admitir que é um comportamento meu que está me prejudicando. Sim. Então falar assim, Pedro, eu admito e reconheço que eu sou um procrastinador. Mas aí entra esse texto de Provérbios. Beleza, reconheci que eu sou um procrastinador. O texto fala do preguiçoso, mas troca a palavrinha. Reconheci que eu sou. Até quando eu vou me permitir continuar assim, se eu sei que existe uma forma de mudar? Sim. Esse é o grande problema. O problema não é a pessoa ser procrastinador, ser ansioso, ser, sei lá, ter um comportamento ruim. O problema é a pessoa descobrir aquilo e não querer fazer nada para mudar. Sim. E aí a Bíblia diz o quê? Se você continuar assim, não vai acontecer nada do que você quer e algo ruim ainda pode vir sobre a tua vida. Então eu vejo que assim, se eu identifiquei isso, se você que está assistindo identifica isso, a escolha a partir de agora é nossa. Falar, bom, existe como a gente mudar. Uma coisa interessante, né? É que eu aprendi até com você isso, a questão de a gente, às vezes, não pedir ajuda, é uma coisa que eu tinha muito. Não pedir ajuda, aguentar até o último ponto. E eu aprendi o quê? Eu vejo até onde eu consigo ir, sim, mas a partir do momento que eu cheguei ali naquele limitezinho, eu peço ajuda. A escolha é minha de quebrar a cara, não, é sempre a escolha minha. Sim. Sempre a escolha é minha. A partir do momento que eu tomo conhecimento, sempre a escolha é minha. A questão das escolhas é algo que a gente sempre tem que trabalhar, né? Eu trabalho muito isso dentro do set terapêutico, né? Porque você tem escolhas para tudo na vida. Então, você tem o A e o B. Qual que você vai escolher? E quando a gente toma consciência do que está causando o problema, então, geralmente a pessoa não chega no consultório assim, Mariana, eu sou um procrastinador. Jamais vai chegar falando assim, nossa, tudo é muito difícil, nossa, meu trabalho é muito estressante. E aí a gente vai buscando informações
até chegar na questão principal. Qual que é a questão principal? É que, assim, nossa, é muita coisa. Nossa, eu tenho tanta coisa pra fazer e eu acabo fazendo tudo em cima da hora. Eu falo, peguei onde que é o rolê. É igual no médico, né? Você chega assim, eu tô com dor de cabeça, eu tô com isso, tô com isso. É uma coisa que você comeu, que não prestou. Sim. O problema não é o sintoma, né? É outra coisa. Não é só os sintomas, é o que gerou os sintomas, né? E dentro da psicologia também é assim, a gente vai fazer uma análise do todo, né? E aí chega na procrastinação. Então, a partir do momento que você toma consciência, aí é o tipo de psicologia que eu trabalho, né? A gente sempre está falando aqui da racionalização. Não é todas as psicologias que trabalham assim, tá, gente? Meu psicólogo não fala nada disso, eu já tenho psicólogo, meu psicólogo não fala nada disso. Então, pode ser de outra abordagem teórica. A abordagem teórica que eu trabalho, a gente fala muito de pensamento, emoção e comportamento. Então, a partir do momento que você racionaliza, então você pensa, você ativa essa estrutura cognitiva, falando, olha, eu deixo as coisas para a última hora, eu realmente prefiro às vezes não fazer, mesmo sabendo que é preciso. Você toma consciência disso, então você consegue mudar se você quer. E aí a gente entra com a questão comportamental, de ativações comportamentais, para a gente mudar todo aquele esquema de procrastinação que já é existente em você. Uma das técnicas que eu sempre uso, funciona para quem procrastina, que é maravilhoso. Você já fez essa, por isso você tá melhor. Não sei se você não tá fazendo. Aí a psicóloga cobrando o paciente ao vivo. Uma rotina. Então, para o procrastinador, a rotina é essencial. Rotina, Mariana. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer um planner semanal. Não faz nem mensal, porque o procrastinador não vai rolar. Faz o semanal, de domingo a domingo. Então, o que eu faço? Que hora que eu faço? Como eu faço? O tempo que eu demoro? O que eu quero fazer? Porque uma das desculpas que o procrastinador dá é eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Mas quando a gente coloca tudo num planner, a pessoa vê que tem tempo pra caramba. Não é verdade, Pedro? Foi o que eu falei. Eu falei, nossa, olha quanto tempo eu tenho. Exatamente. Eu tô brincando aqui com o Pedro, mas é justamente porque a gente passou por isso, por essa experiência, né, Pedro? Sim. No nosso atendimento. Ele falava que ele não tinha tempo, não só ele, tem vários pacientes meus aí que se estiverem lendo ou forem ver depois, vai falar, olha lá, eu falei a mesma coisa com a Mari, eu não tenho tempo. Não, e tem tempo sim, gente. Quando a gente coloca no papel, a gente vê que a gente tem muito tempo e que a gente consegue planejar. Porque um bom planejador não é procrastinador. Se ele planeja, ele não procrastina. Por quê? Normalmente, as atividades que a gente procrastina são aquelas que são densas, são aquelas que são difíceis às vezes, que requerem um tempo muito grande. Porque é facinho, eu vou lá e faço. O que é facinho, você vai lá e faz, porque vai acabar assim, né? Agora, o que demora um tempo, demanda um tempo, normalmente né? Então, se eu me planejo, eu não preciso sofrer essa pressão toda. Eu faço um pouquinho por dia, eu chego, termino a minha função. Eu gostei do Adriano ali, que ele falou assim, eu sou assim também, segunda-feira eu mudo. Segunda não, Dri, começa a mudar já. Segunda-feira você já vai procrastinar, né, Adriano? Eu quero dar 2 exemplos aqui, que toda live nossa, para quem tem acompanhado aqui o programa, a gente sempre pega exemplos de personagens bíblicos que lidaram com esse problema. Aí até hoje, a hora que eu cheguei aqui, antes da gente iniciar a live, a Mariana falou, mas você achou alguém na Bíblia que era procrastinador? Se encaixa dentro de algo assim. O primeiro na verdade, são exemplos. O que esses personagens aqui vão nos mostrar? A forma como o procrastinador lida com as circunstâncias e a forma que ele deveria lidar. O primeiro personagem vai mostrar o lado ruim e o segundo personagem vai mostrar o lado bom. Que é as dicas práticas, né, de como a gente vencer isso. O primeiro personagem aqui, na verdade, é um conjunto de pessoas que é a igreja primitiva.
Lá no livro de Atos 1:8, antes de Jesus subir aos céus, ele pega e fala para os seus discípulos que eles deveriam permanecer em Jerusalém e que o Espírito Santo ia vir sobre eles, e eles deveriam, depois disso, ser testemunhas para aquela região e até os confins da terra. Ou seja, Jesus tinha dado uma missão para eles tinham uma tarefa, que era qual? Vocês vão testemunhar do Evangelho primeiro aqui em Jerusalém, depois em Samaria e até os confins da terra. Essa era a tarefa que a igreja tinha. Se você ler o livro de Atos, o que você vai ver lá? Que o tempo foi passando e as pessoas foram aceitando o Evangelho, foram aumentando a igreja, o povo começou a viver em comunidade, feliz, aquela coisa maravilhosa, e eles se acomodaram ali em Jerusalém. E eles ficaram ali, eles estavam procrastinando aquilo que Jesus havia dito para eles fazerem. E aí o que acontece? No capítulo 7, isso mesmo, no capítulo 7 e no capítulo 8 ali do livro de Atos, vem uma perseguição sobre a igreja. E aquela perseguição tem a morte de Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja no Novo Testamento. E no capítulo 8 mostra que devido a essa perseguição que veio sobre os cristãos, eles se espalharam por toda a terra e aí eles foram cumprindo o que Deus tinha pedido para eles fazer. O que é a lição que eu tiro aqui de procrastinador desse personagem? O que acontece com a gente? A gente deixa para fazer a hora que a bomba vai explodir. A gente recebe a tarefa com antecedência, a gente recebe a missão com antecedência, a gente tem todo o tempo de se planejar, tem todo o tempo de fazer o negócio de forma ordeira. Imagina se eles não tivessem que fazer isso correndo, o cara correndo atrás deles, querendo matar eles, e eles correndo, e lógico que não é exatamente assim, mas eles estavam sendo perseguidos, sim, correndo risco de perder sua vida, e nessa perseguição eles anunciam o Evangelho e cumprem finalmente a missão. Isso que acontece com a gente, às vezes o prazo igual a Mariana falou no começo, amanhã a entrega do trabalho. Nossa, cara, hoje 9h30 da noite eu vou fazer. Você faz, você até dá conta, mas você tem uma carga de estresse muito grande, não fica tão bem feito como se você fizesse com tempo, fizesse programado. Então esse é o meu primeiro personagem. O que você tem a dizer disso? Totalmente. A gente esperou tem uma frase que eu gosto muito, é a água bater na bunda, né? Na hora que bateu ali, que o negócio foi, né? Que daí correu, né? É justamente isso. A pessoa deixa para fazer, ele tinha todo o tempo deles planejarem. É o que eu acabei de falar. Imagina se eles fizessem um planner. Na segunda a gente vai para tal lugar. Aí na terça a gente vai para tal. Na quarta a gente dá um descanso, a gente também merece descansar. Aí na quinta a gente faz outra coisa. Se ele tivesse planejado isso, eles teriam conseguido, né, alcançar o maior número de pessoas para levar o Evangelho e não teria tido toda essa questão de perseguição e de tudo mais. A gente olhando assim para esse lado, é bem interessante. Mais uma vez a Bíblia aí provando que todas as coisas que vivemos hoje, lá atrás a gente vivia também. É interessante, né? Quando a gente teve essa ideia de começar esse trabalho, de unir fé e psicologia, eu estou aprendendo muito. Todo sábado eu aprendo demais, porque é um desafio. A hora que a gente determina um tema, eu falo, caramba, agora o que a Bíblia fala desse tema? E aí quando eu começo a ver, igual quando eu peguei lá para falar a respeito de Elias, foi sobre... Não foi dependência emocional. Não lembro qual live que foi, mas que a gente pega os personagens, Moisés na última, sobre as crenças limitantes, e vê que realmente ali tem seres humanos, que na Bíblia não fala ali de super-heróis, mas fala de seres humanos, assim como eu, assim como você, e mostra que muitas vezes Deus não tratou eles com o sobrenatural, mas tratou no normal, tratou no natural. Foi Deus que resolveu o problema deles? Foi, mas foi nos meios naturais. Foi nos meios naturais. E como que, mais ou menos, é a mesma coisa que a gente faz hoje em dia, né? Eu vejo muita semelhança. Todos os exemplos que o Pedro traz, eu vejo semelhança no modo que eu trabalho. E isso me apaixona mais ainda por tudo, né? Pela fé e pela psicologia, porque elas não precisam andar separadas. E cada vez eu estou mais convencida disso. Não precisam andar separadas, porque tem seres humanos
Então toda a história está escrita aqui, através de seres humanos que foram tratados, que obviamente a gente tinha problemas, eles tinham problemas, né? Sim. Mentais e tudo mais. E o meu outro personagem aqui, na verdade, é uma participação especial aqui desse personagem. Esse é especial mesmo. Que é o exemplo de como lidar da forma correta. Ele não é um procrastinador, mas é o exemplo do próprio Deus na criação. Não, Deus ele não procrastinou, mas a forma que Deus conduziu a criação é a forma como o procrastinador vai usar para vencer, para tratar esse comportamento. É que o vencer a gente usa muito quando está falando na igreja. Né? Então você vai vencer isso, né? Então tem que mudar um pouco o vocabulário. Por quê? Você vai vencer, sim. Você vai vencer. Por quê? Você vê que Deus, se você já leu lá Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, você vai ver como que ele fez assim, com muita maestria a criação. Primeiro dia ele cria alguma coisa, segundo dia ele cria outra coisa, terceiro dia, quarto, quinto, sexto e no sétimo dia ele descansa. Certeza que ele fez um planner. Sim. A gente vê o quê? Que o mundo, quando a gente olha para o universo, assim, para as coisas que existem, a própria Bíblia diz isso, que a criação manifesta a existência de Deus. Então, fica meio difícil a gente achar, vou falar por mim, se você acredita diferente, eu respeito sua crença, mas que tudo surgiu de uma explosão, que tudo surgiu por um acaso, porque o negócio é tão bem planejado. O negócio é tão bem feitinho, você vê assim a criança ali, o pai e a mãe se unem, aí gera aquela criancinha nasce, você vê as plantas nascem, cada uma com um desenho diferente, você fala, caramba, velho, fica difícil para mim acreditar que explodiu e virou isso aqui. Parece que é a obra de alguém que fez o planner muito bem feito. Parece que é a obra de alguém que fez o planejamento muito bem feito. E dentro desse planejamento, a coisa que eu acho interessante é que ele fez um pouco de cada vez. Deus ele podia simplesmente fazer isso aqui, ó, e surgiu o universo inteiro. Ele tem poder para isso. Mas eu entendo que até na criação ele nos ensina. Até na forma como ele criou, ele podia chegar e criei. Falar, não, eu vou ensinar eles como que eles devem planejar a vida deles. Eu vou ensinar a eles como que eles devem organizar a vida deles. Então eu vou criar no primeiro dia isso, no segundo isso, tudo dentro da sua ordem certinho. E uma coisa interessante é que no sétimo dia fala que Deus descansou. Esse descanso ali no hebraico, a palavra usada ali, que é traduzida como descanso, é uma palavra que significa usufruiu, aproveitou. Então, olha que interessante, nós que temos essa dificuldade, precisamos tratar da procrastinação, quando nós imaginamos o resultado futuro e começamos a imaginar o que nós vamos usufruir, é uma forma que nos ajuda a fazer o que a gente precisa fazer. Eu imagino ali Deus criando as plantinhas, falando, nossa, a hora que eu criar o homem lá no sexto dia, ele vai cuidar dessa plantinha aqui. Aí Deus criava o peixe, falava, nossa, a hora que eu criar o homem lá no sexto dia, eu vou vir com o homem aqui na praia e vou mostrar os peixes para ele. Então ele já ia falando, cara, eu vou usufruir de tudo isso. E aí isso acho que motivava Deus assim, a concluir a criação dele. Né? E para nós é assim, começar a pensar, poxa vida, eu tenho aquela prova para fazer dia 10 do mês que vem. Eu vou estudar um pouquinho de cada vez, porque, nossa, imagina eu tirar nota máxima naquela prova. Imagina eu chegar no dia da prova e não ficar louco igual eu fiquei mês passado. Exatamente, é isso mesmo. Então essa questão de imaginar naquilo que eu vou usufruir é uma coisa que ajuda. Né? Sim, e entender que o prazer a longo prazo, ele chega também. Ele não é que ele não vai existir, é que ele só vai demorar mais um pouquinho, né? Nesse exemplo, demorou 7 dias. Então, ele esperou, porque ia chegar. Imagina se no primeiro dia ele fala assim, não, mas cadê o resto? Não vou fazer mais não, vou desistir, vai demorar muito. Não, né? Tenha o prazer vai vir ao longo do quando terminar, quando acabar, né? Vai vir o prazer, né? Que a gente é movido através do prazer. O nosso corpo, ele quer gastar o menos de energia possível e buscar o máximo de prazer possível, o máximo de bem-estar. Uma coisa interessante que o Adriano colocou aqui no meu Instagram é que uma das formas que ele escreveu ali para vencer isso foi pegar uma tarefa grande e dividir em tarefas pequenas.
Excepcional. E aí foi fazendo aquelas tarefas pequenas para alcançar a tarefa grande. Interessante, né? Muita gente faz a tal da meta, né? Tem uma meta, mas coloca a meta tipo aqui. Só esquece que tem vários níveis até você alcançar a sua meta. E esses pequenos níveis, eles também contam. Só que muitas pessoas não contam esses níveis. Então eu quero comprar um carro. Para me comprar um carro, eu tenho que deixar de gastar dinheiro com algumas coisas, eu tenho que talvez fazer uma hora extra no meu trabalho, eu tenho que às vezes fazer uns bicos, então eu tenho muitas outras pequenas metinhas até chegar na minha meta principal, que é um carro. A questão do procrastinador é qual? Eu vejo a meta é um carro, eu ganho tanto, eu vou conseguir esse carro nunca na minha vida. Então eu nem vou fazer. Olha os pequenos passos, né? Exatamente. Então é isso. Tem mais alguma coisa que você... Eu acho que era isso falar? que eu queria dizer para todo mundo. Então, quem sofre disso, tentar fazer aí o planner semanal. Quem não sabe o que é o planner, eu tenho um modelinho de um planner, eu posso enviar, é só me chamar, inbox que eu mando. O Pedro também tem, que eu já mandei um para ele, então não sei se ele anda fazendo, pelo jeito não, né? Depois que desligar aqui, a gente conversa sobre isso? Certo. Faça o seu planner para você se organizar, para você não sofrer com a procrastinação, porque todos nós sofremos de alguma forma, para a gente poder ter um caminho mais certo e mais tranquilo para a gente fazer as nossas coisas. E você aí que vai nos assistir pelo YouTube depois, provavelmente esse vai ser o primeiro vídeo do nosso canal, então a gente vai pedir o quê? Se inscreve aí no canal, deixe o seu gostei, compartilhe esse vídeo com muita gente, e todo sábado às 17h07 a gente está ao vivo aqui no Instagram trazendo temas, abrindo oportunidade para vocês participar. Até agora, se alguém tiver alguma pergunta, tanto aqui no Instagram da Mariana como no meu, e quiser fazer, a gente tem aqui mais alguns minutos para responder essa pergunta, para tirar essa dúvida. Então pode ficar à vontade. Você tem alguma dúvida? Eu tenho vários. Vários? Dá para ser ao vivo ou não? Olha, interessante, hein? Então, a questão do planner, né? É a questão boa para fazer isso. E eu acho que, sabe uma coisa que eu acho interessante, já que você tocou nesse assunto, ao vivaço aqui, uma sessão? Por exemplo, uma coisa que atrapalha muita gente quando a gente começa a fazer um planner e não dá certo é a questão de se sentir culpado. Isso é muito legal, porque qual que é a questão? Aí a gente está fazendo um planner e aí a gente quer colocar o mundo inteiro no planner. Então eu não fazia metade das coisas, mas como eu vi que tem muito espaço, muito horário vago no meu planner, eu pego e coloco um monte de atividades. Mas gente, já tem a questão da procrastinação, vamos pensar comigo, tem a questão da procrastinação, eu já normalmente passo por isso. Eu coloco um monte de atividades das quais eu não estava acostumada a fazer. Você acha que vai dar certo? A chance de dar certo é muito mínima. Então eu sempre falo, começa com o básico e depois vai acrescentando outras atividades. Porque senão, aí você vai procrastinar, porque você vai ver que você tem, num dia, 500 coisas para fazer, aí você fala, não, nem vou fazer. Sabe o que eu vejo? É que, tipo assim, a pessoa que ela é ansiosa, ela tem essa tendência, né? Aí a gente pega o planner e acha que o planner que é para ser um negócio, que é para você segmentar, igual o Adriano falou, né? Segmentar ali as tarefas, em tarefas pequenininhas, a gente coloca o mundo para falar assim, bom, aquilo que eu ia alcançar em 10 dias, eu tenho um planner, então eu vou alcançar em 1, porque eu tenho um planner, cara. Eu tenho um planejamento, só que não é assim. Não é assim. A gente tem que... Lembra que são pequenas metas para alcançar uma grande meta. Se eu coloco muitas coisas para eu fazer, a chance de dar errado vai ser muito grande. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Eu tenho que ir acrescentando aos poucos dentro do meu limite. 40 dias, eu sempre falo, 40 dias para um comportamento virar um hábito. Então, eu quero ler um livro, mas eu nunca tinha lido. Então, eu quero ler um livro por semana. Para, gente, não, eu nunca li, eu não tinha o hábito de leitura. Quem não tem, gente, super importante tem. Então, eu vou ler o quê? Vou ler 10 páginas por dia. Só 10 páginas, Mariana? No começo, sim.
Quando isso se tornar um hábito, aí você não vai ler mais 10, você vai ler um capítulo inteiro. Depois vão ser 2, e aí sim você vai poder ler 2 livros, 3 livros por mês. Mas se você coloca uma meta de ler 3 livros por mês, no começo, no primeiro planner que você fez, gente, não vai rolar. E aí, um bom procrastinador vai falar, não vai rolar, não vou fazer, vou desistir. E aí desisto e nunca vira um hábito, porque são 40 dias para virar um hábito. Eu tinha que fazer essa live com a carapuça. Você tinha, verdade. Não, brincadeira. Tem uma pergunta aqui no meu Instagram, ó, procrastinação pode acontecer pelo medo? Pode acontecer pelo medo. Pode acontecer pelo medo. O medo de não dar certo, por exemplo, seria isso? Se eu tenho medo de alguma coisa não dar certo, aí eu evito de fazer. E aí esse medo de não dar certo em uma coisa no futuro, a gente chama de ansiedade. Então uma pessoa ansiosa é aquela pessoa que tem medo do futuro, porque vai que não dá certo. Mas pode ser que dê certo. Mas a pessoa evita de fazer porque pode ser que dê errado. Então aí a gente tem uma outra questão por trás da procrastinação, que seria a ansiedade. Tem respondido? Respondido essa pergunta? Então seria interessante trabalhar a ansiedade, entender de onde ela vem aí, para você conseguir fazer um manejo melhor da procrastinação. Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, então a gente encerra por aqui. Você que está assistindo pelo meu Instagram, segue a Mariana lá, Mari_P Monteiro. Quem está assistindo pelo meu, segue o Pedro. Ele guarda o meu, gente, eu não guardo o dele. GH Maciel. GH Maciel, segue lá. Eu sempre marco ele. Quem não pegou o arroba, eu sempre marco ele na fotinha, é só ir lá e seguir ele. Então é isso aí, até semana que vem, com o próximo tema. Se vocês tiverem ideias de tema, manda pra gente, manda no direct pra mim, manda pra Mariana, fala sobre isso. A gente já fez 2 lives aqui com temas que foram sugeridos por uma amiga minha que mandou lá. É muito interessante isso, porque nós precisamos saber o que as pessoas que estão nos ouvindo querem que a gente fale, né? A da procrastinação foi ótima para mim. Mas o que vocês querem saber? Quais são os temas, né? Você que está assistindo pelo YouTube, pode deixar aqui nos comentários, né? Que tipo de problema, que tipo de dificuldade você tem e precisa de ajuda. Então, fiquem com Deus aí e até a próxima. Até mais, gente. Tchau, tchau.